Então agora entra a parte que para muitos é complicada, que é a parte do código. Opa! Mas vou tentar deixar o mais claro possível aqui. A gente tem o nosso jogador aqui que ele tem essa propriedade de animação dentro dele. Então a gente vai clicar nele com o botão direito do mouse e vai clicar em adicionar script, que vai ser as linhas de código que a gente quer que ele rode dentro do jogador. Clicando aqui, ele vai sugerir de criar com o nome do próprio jogador, né? Jogador.gd, que é a linguagem de programação da Godot, que é GD Script. Uma linguagem própria. Isso. E aqui a gente pode deixar assim mesmo, não precisa mexer em nada, e a gente só clica em criar. Script, então, é como se fosse um roteiro. Então, a gente está criando o roteiro daquela personagem. Isso. E as animações respectivas dele. Isso, e ele vai se basear nesse roteiro para chamar as nossas animações que a gente criou anteriormente. Tá. Aí ele gerou esse arquivo aí. Isso. Aqui, nesse arquivo, ele vai vir, assim, por padrão, ele vai vir com essas duas funções aqui. Que a primeira é underline ready, né? Que seria pronto. Então, essa daqui ela vai ser rodada quando o jogador for criado no mundo. Então, ele vai chamar essa funçãozinha aqui. E aí você pode colocar dentro dela qualquer lógica que você quiser. Então, assim que carregar o jogo, os comandos que tiverem aí dentro dessa função ready, ela vai ser executada. Isso. Então, deixa eu chutar. Então, nesse caso aqui, a gente quer que apareça aquela animação de ociosidade, né? Quando ele não tá fazendo nada, nem correndo, nem atacando. Isso. Ele só exatamente. Respirando. Sim. Ok. Acertei. Muito bom o palpite, César. Parabéns. Sonserina. Inclusive, eu vou fazer agora isso que você falou. Depois a gente fala do process ali embaixo. Então, como é que eu vou coletar as informações das animações que a gente criou? Elas estão em um outro nó. Lembra que eu falei dos nós? Elas estão no nó de Animated Sprite 2D, que é a animação de Sprite 2D. Então vamos fazer com bastante calma, tá? Porque da outra vez que a gente viu algo sobre programação de fato, foi lá no Scratch, né? Que eram com aqueles bloquinhos, tá? O que a gente está vendo agora é basicamente a mesma coisa do Scratch, né? Tem muitas opções, só que não tem aquela facilidade de arrastar os bloquinhos. A gente vai ter que escrever, né? Saber o que a gente está fazendo. Então vamos assistir todo mundo com bastante calma e prestando atenção. Tentem replicar aí na casa de vocês. Se encontrarem algum problema, comentem, tá? Mesmo que depois que a transmissão terminar, a gente pode depois responder, ok? Então, o Gabriel vai responder. Eu já estou jogando trabalho para ele. Então, se vocês encontrarem algum problema nessa parte da programação, comentem, compartilhem com a gente, porque se a gente mesmo não responder, pode ser que a outra pessoa que esteja assistindo possa fazer isso, tá? Ajudar vocês. Então, vamos fazer com calma, tá? Beleza. A gente vai criar aqui em cima, fora de qualquer função, bem no início, uma variável. Uma variável, ela recebe um valor qualquer que a gente pode atribuir a ela. Nesse caso, a gente quer pegar os nossos clips, que estão dentro daquele componente que a gente criou as animações. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada animação, para ficar bem descritivo. E, por enquanto, só. A gente vai criar ela aqui. Tá. A linguagem Godot tem suporte para C cedilha, para letras com acento? Tem. Então é bem fácil para quem não manja muito do inglês fazer um negócio mais seguro. Isso, você pode escrever do jeito que você quiser que ela reconhece. Tá. Inglês é o padrão da indústria, tá, gente? Mas experimentem, não deixem que isso seja um empecilho, um obstáculo para vocês. Vamos fazer do jeito que a gente conseguir. Então, se vai em português, não tem problema nenhum. Português é uma língua maravilhosa. Tá? Então, criamos a variável animação. Aí lembra que eu falei da função pronto aqui? Quando o jogador for criado, ele vai atribuir um valor para essa animação, que vai ser o nosso componente lá que a gente criou com as animações. Então a gente pode só dizer que a nossa animação é igual. Aí a gente tem que colocar esse sinal de dólar para ele entender que está querendo pegar um componente dali. E já aparece aqui a sugestão. Então a gente pode só clicar com o mouse mesmo. Tá, esse sinal de dólar é o cifrão, como a gente chama, né? Isso. Qual é o atalho dele no teclado? É o Shift 4. Shift 4. Shift 4 faz esse sinal. Exatamente. E aí, como você falou, sugeriu, né? Deu aquela sugestão de rodar a animação de parado bem no início. Então a gente pode só vir aqui e chamar animação. Aí a gente usa o ponto e play, que é para tocar uma animação.
E aí aqui dentro do play, a gente tem que passar qual animação a gente quer tocar. Então a gente vai dar a de parado. E aqui a gente já pode clicar em testar. Ele já vai ficar na posição padrão dele. Muito legal. Parece simples. Acho que até aqui foi simples de entender e de fazer. Se não foi, gente, comentem aí. Beleza. Aí tem aquela outra função. Tem mais alguma coisa nessa função para acrescentar? Não. Tá, então tô vendo, tem aquela outra ali que é process. Process, que seria processar. Diferente da de cima, que é a pronto, quando o objeto está pronto, essa aqui é quando é sempre. Então, tipo, a todo frame ou quadro do jogo que passar, ele vai chamar essa daqui uma vez. Então ele fica se repetindo várias vezes, e esse é o loop principal onde você vai colocar a sua lógica para fazer essas trocas de animação. Então, basicamente, aqui a gente só vai apagar. Essa função está rodando o tempo inteiro. Exatamente. Ok. E aqui, para o nosso jogador ele se mexer, a gente precisa atualizar a posição dele no mundo. E a posição dele no mundo fica dentro de um objeto aqui que se chama position, que se traduz para posição mesmo. E você colocando position ponto X, ele vai acessar a propriedade X, né, como se fosse o plano cartesiano. Ele vai acessar a propriedade X nesse plano, e você consegue alterar ela, ou diminuir, aumentar e mudar a posição dele no mundo. Tá. Eu não sei se eu lembro o que é um plano cartesiano. Você pode mostrar uma imagem para eu ver se eu entendo melhor? Sim. É esse planozinho aqui. Tá. Eu lembro de ter visto alguma coisa disso na escola. Tá? Deixa eu chutar para ver se eu tô certo. Eu me fingindo de bobo, gente. Então, o X ali é aquela linha horizontal. Isso, então, exatamente. Então, a gente vai começar a atribuir valores, né? Então, se eu coloco o X igual a 2, ele vai estar naquela posição onde 2 aparece. Isso. E a mesma coisa para o Y, só que na vertical. Exatamente. É isso? Vamos testar aqui rapidinho? Então, esse é um conceito que a gente também tem que buscar entender, né? Porque a animação também vai depender bastante desse movimento, né? Sim. Aquela estava parado, mas pode ser que tenha um pulo, pode ser que tenha alguma outra coisa que altera esses pontos, né? Exatamente. É um ponto muito importante, assim. Você não tem que saber só a animação dele parado, porque, por exemplo, um GIF, você tem uma animação, mas não tem interatividade. Então, a interatividade do input do jogador com o mundo que vai fazer esse movimento se tornar mais legal. Tá, é GIF ou GIF? Ou GIF? Eu falo GIF. Não, essa é uma dúvida que permeia muita gente lá fora, lá nos gringos. Então vamos testar justamente o que você falou, vamos mudar a posição dele aqui. Se eu colocar para a posição X dele receber 10, ele vai ir lá pro cantinho da tela. Entendi. Não é isso que a gente quer. Não. E aí, assim, aqui ele só está recebendo o valor direto. Então, como eu falei, essa função aqui ela roda todo o quadro do jogo. Então ele está recebendo esse valor infinitas vezes enquanto o jogo está rodando. O que a gente pode fazer? Se eu usar aqui mais igual, eu consigo mudar esse valor e ainda manter o valor anterior. Então ele vai ficar incrementando esse valor várias vezes. Então se eu colocar mais igual a 10 agora, ele vai embora. Várias vezes. Adiós. Entendi. Então vai incrementando, né? Vou chutar aqui, o que está fazendo esse incremento é esse sinal de mais igual, né? Isso. Mas eu acho que isso aí a gente não precisa falar. Vamos só confiar, gente, que... Sim. Que isso aí é um conceito que existe, tá? Senão a gente vai mudar de assunto. Mas o que é o mais importante agora, César? A gente já tem a animação. A gente só precisa fazer com que o jogador aperte um botão e ela toque, certo? Troque, exatamente. Então a gente vai criar aqui uma outra variável, que é esse var, né? Chamada entrada. E ela vai receber, aí a gente tem um recurso da Godot aqui, né? Que é o input ponto get underline axis. E aí dentro a gente vai passar o eixo, o que vão ser os dois lados do eixo que a gente vai querer. Então, para a direita e para a esquerda, que é para onde a gente quer mover o nosso personagem horizontalmente, né? Então aqui dentro do primeiro a gente vai colocar UI left, que seria esquerda,
e do segundo a gente vai colocar UI right, que seria para a direita. Para esses parâmetros não tem versão em português, a gente tem que realmente entender, né? Tá, se vocês estão observando aí, cada coisinha tem uma cor, né? E quando a gente bota um comando, bota um ponto, já troca de cor. Então, se vocês realmente quiserem experimentar, fiquem à vontade, tá? O próprio programa já dá essa assistência, né, essa ajuda. Sim. Ele vai mostrar só o que pode ser colocado, né? Não vai botar nada que vai quebrar o teu programa, acredito eu. Tem que experimentar, gente. Mas se vocês quiserem só replicar o que a gente está fazendo, é só seguir esses mesmos comandos, tá? Isso. E aqui ele vai retornar para a gente um valor. E esse valor ele vai ser ou 1, ou 0, ou menos 1. Se você estiver parado, esse valor vai ser 0, porque você não apertou nenhum dos botões para se mover. Se ele retornar 1, ele vai ser para a direita, que é o positivo no plano cartesiano. Lembra que a gente viu? O positivo no plano cartesiano vai para a direita e o negativo vai para a esquerda, no eixo X, né? Então ele vai devolver para a gente essa entrada do jogador mesmo, se ele apertou para a direita ou para a esquerda ou não apertou nada. Então a gente pode usar esse próprio valor da entrada no nosso X agora. Então lembra que a gente fez o mais igual, a gente pode botar a entrada aqui. E aí se você rodar, ele já vai se mexer um pouquinho. Só que ele está muito lento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma outra variável chamada velocidade. Mas você estava apertando a tecla? Não entendi. Deixa eu rodar de novo. Roda de novo, só pra gente entender. Aí ele tá parado, agora você tá apertando a tecla e tá se mexendo. Sim, aí eu solto... a tecla pra direita. Eu solto, ele para, eu clico pra esquerda, ele vai, aí se eu paro... Se eu clico nos dois juntos, ele se mantém parado, porque ele anula, né? Tá. E aí só que ele tá muito lento. Então a gente pode criar aqui uma velocidade e atribuir algum valor. Por exemplo, 10. Aí ele vai fazer a mesma entrada vezes 10, que a gente vai fazer aqui embaixo agora. Entrada vezes a velocidade. Esse asterisco é vezes, tá, pessoal? No código aqui na Godot, o asterisco ele simboliza a multiplicação. Não é o xzinho, né? É o asterisco. Então agora a gente pode rodar de novo. Ele já tá bem mais rápido. Nossa. E aqui, só pra gente normalizar o nosso movimento, porque computadores melhores, geralmente, eles vão rodar o jogo com mais quadros por segundo, e computadores piores vão rodar o jogo com menos quadros. E a gente precisa normalizar isso na nossa velocidade. Porque, como eu falei, essa process, ela roda todo o quadro. Então, se você tá rodando um jogo a 200 quadros, ela vai chamar 200 vezes essa entrada vezes a velocidade. E se for um computador de última geração, vai... 1000, e aí, Uau. assim... E para isso não acontecer, é muito simples. A gente tem esse parâmetro aqui nessa função, né? Que é o delta. E aqui ele até fala, tá escrito em inglês aqui, que o delta é o tempo passado desde o último frame. Então ele é a distância de tempo pro frame ali. Nessa função process já tinha o delta, o padrão. Ele já considera isso. E a gente pode só multiplicar o delta nessa conta. Então a gente tem a entrada, vezes a velocidade que a gente colocou aqui, vezes o delta. E aí já vai normalizar, não vai ter esse problema com computadores diferentes, com placas de vídeo melhores ou piores, e vai ficar tudo normal. Todo jogador vai ter a mesma experiência Exatamente. de movimento, a mesma fluidez. Exatamente. Bem legal. Não exatamente a fluidez, porque com menos quadros você percebe os pulos maiores que ele dá, mas vai ter a mesma distância. Então você vai ter a mesma distância que o seu personagem andou, independente se tem 1000 frames por segundo, quadros, né? Entendi. Ou 10, por exemplo. Então aqueles jogadores que são meio speedrunners, né, como a gente chama aqueles jogadores que são viciados em completar muito rápido, o delta acaba com eles, porque ele meio que limita a velocidade do movimento. O que ele faz é basicamente, se você tem muito frame, ele te atrasa, e se você tem pouco frame, ele te acelera, para os dois se encontrarem no meio. Entendeu? Legal, muito legal. E, aí, então, e já vem pronto, né? A gente não precisa programar esse delta, ele já tá lá, já existe, é só a gente chamar o delta, então. Isso, na multiplicação. Agora ele vai ficar muito lento depois que a gente chama o delta. E aí a gente precisa corrigir aumentando. Você já tá apertando? Ele já. Tá se mexendo? Ih, nem percebi, então. Ficou muito lento nem mesmo. parece. Olha lá. Ficou muito lento, verdade. Tá muito lento. E agora a gente tem que corrigir aumentando mais ainda a velocidade. Então vou colocar aqui 600. E aí ele vai ficar normal. Aí já não tem aquele problema que eu falei, mas... Entendi.
O que você achou normal, eu achei meio acelerado. Mas aí vai mais do gosto, né? Então, a gente tem que entender que jogo a gente tá criando pra ver, experimentar, ver se faz sentido dentro daquele jogo. Tem que ver se faz sentido com a animação também, que a gente vai colocar de correr. Então, às vezes ele tá correndo muito rápido na animação, mas no mundo ele é muito lento. Então, tem esse tipo de nuance também. Verdade. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui 550. Pode deixar 600. Foi só uma observação minha. Tá bom. Agora a gente já consegue pegar o input. A gente precisa fazer com que ele troque dessa animação de parado para correndo, certo? Ok. Então aqui, a gente pode usar um bloco condicional, que é basicamente uma maneira na programação de você criar ali ramificações diferentes para determinadas ações. Então, se o jogador estiver apertando o botão de correr, a gente faz com que ele mostre a animação de correr de fato. Então, aqui é bem simples. Eu vou colocar o if, que se traduz para si mesmo. É uma palavra aqui da engine, do motor, né? Da programação em geral, né? Exatamente. Então, se a entrada for menor que 0... desculpa, pessoal. Primeiro a gente vai fazer para ele ficar parado quando a gente precisar. Então vai ser se a entrada ser igual a 0. For igual a 0. Esse operador aqui, ele é de comparação. Então a gente está comparando o valor da esquerda com o valor da direita. E aí, se a entrada for igual a 0, a gente quer que rode a mesma animação que a gente já tinha colocado aqui em cima, que é a parada. Então a gente coloca aqui, pode copiar e colar aqui embaixo. Legal, que dá até para copiar. Isso. Então, traduzindo do código para uma linguagem mais humana. Então, se if entrada igual a 0, ou seja, se não tiver entrada nenhuma, se ninguém estiver apertando botão nenhum, a animação que vai tocar, que vai ser reproduzida, é a animação dele parado. Isso. Entendi. Perfeito. E se apertarem o botão? E aí, se não for 0, é alguma coisa. Okay, ou é menos sentido. 1, ou é maior. Né? Ou é 1, ou é menos 1. Então, a gente pode usar o else, que seria esse se não do inglês, né? Else, se não em inglês. E a gente coloca 2 pontos aqui, que o motor pede, né? E aí a gente pode tocar o animação.play correndo. Vamos ver se funcionou. Tem 2 pontos pro else, mas não tem pro if? Tem pro if também. Tem pro if também. Tem. Ele já corre. De novo. Tá correndo. Eu clico para correr, ele corre. Aqui, deixa eu te mostrar. Só que o do if é no final. Tá, porque a condição vem primeiro. Isso. Entendi. Então você dá o se e qual é a condição que ele está observando e bota os 2 pontos. Isso. E quais comandos vão ser executados depois. O que vai acontecer caso ninguém esteja apertando nada. Exatamente. E depois, se não estivermos apertando nada, faz uma coisa diferente. Exatamente. Entendi. E aqui, como você pode ver, ele corre corretamente para a direita, mas para a esquerda ele faz um moonwalk aqui. Né? Eu não queria falar, porque, eu jogo, né? Mas tá esquisito ali andando pra trás. Eu vou mostrar aqui. Existe essa propriedade aqui clicando no sprite, que é aqui em offset. Tem uma propriedade chamada flip H. Mostra direitinho, balança o mouse onde está o offset pra gente se encontrar. Lá na direita, offset, ok? Offset aqui e embaixo flip H. Eu nem sei como traduziria offset, mas é aquela característica, né, que tem ali. Então, aquele jogador tem aquele sprite tem todas aquelas características. Isso. A que a gente vai mexer é no flip H. Flip H. Que é virar horizontalmente o sprite. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu tô aqui na cena, e aí se eu clico aqui nessa caixa de ativar essa caixa, né? Ele vira pro outro lado. Então, só que a gente não quer ativar isso por aqui, porque aqui é para deixar por padrão pra sempre. Do seu... para sempre. A gente quer ativar isso programaticamente, através do nosso script. Então eu vou desativar ele aqui, e lá no script, aqui onde é o se não para ele tocar correndo, a gente vai fazer outro bloco de condição, outra verificação, que é para saber se ele tá correndo para a esquerda ou se ele tá correndo para a direita.
Então aqui a gente pode só abrir outro if, e aí a gente coloca, se a entrada, né, do jogador for menor do que 0, a gente usa esse menor que da matemática mesmo, aí o 2 pontos, a gente vai pegar aquela propriedade lá do flip H, que seria virar horizontal. Então a gente vai acessar a animação, ponto, flip, underline, H. E aí, isso aqui é uma variável, não é uma função, né? Então ela precisa receber um valor. Que lá naquela caixinha a gente fez isso. A gente clicou na caixinha, então meio que a gente estaria dando verdade para ela. E agora a gente quer dar, se for menor que 0, ele está andando para a esquerda. Então tem que ser verdade, essa troca. Então a gente coloca aqui true. E aí, a gente não precisa verificar se ele está andando para a direita mais, porque a gente já olhou se ele está parado em cima. Então, se ele tá parado, ele nem vai executar esse bloco de baixo, do senão. Ok, sim. E aí, como a gente olhou aqui que ele é menor se ele é menor que 0, se ele também não entrar nessa condição, a gente não precisa verificar se ele é maior que 0. A gente pode só direto ver se não. Pode ser ou 0 ou menor ou maior. Exatamente. Não tem outra para onde correr. Exatamente. Entendi. Então, a gente pode só usar mais um else aqui. E aí, a gente pode só copiar, colar aqui embaixo e trocar o true por false. Porque aí o input dele é para a direita, então a gente quer que a propriedade de trocar o lado dele seja mentira. Porque ele tem que ficar na posição que ele realmente já está do jeito que ele veio na arte, né, do sprite sheet. E se a gente marcasse que é verdadeiro só ali na entrada que é a menor que 0, né? Aí ele ia ficar, uma vez que ele virasse, ele ia ficar virado para sempre também. Exatamente. Não ia trocar. Então ele a gente tem que voltar. colocar nas duas. Isso. Entendi. Ele ia ficar para sempre na posição contrária dele. Tem uma maneira que a gente talvez pudesse deixar um pouquinho mais fácil, em vez de tratar o tempo todo como 0, 1 e menos 1, seria fazer talvez, igual a gente fez lá na velocidade 600, variáveis, lá em cima, criar uma variável direita, esquerda, com esses valores, mais 1, né? Talvez pudesse ajudar também. Eu só não sei se isso vai atrapalhar na lógica, porque eu não sei se ele pega exatamente 0, 1 e menos 1. Ou se é o valor maior ou menor. Entre, entendeu? Tá, então faz sentido. Pode ser tipo 0.5 às vezes. Entendi. A gente poderia fazer isso em true e false, né? Botar verdadeiro e false. Por enquanto deixar tá ótimo. Dá pra entender. Vamos seguir que false é bem parecido, né? Ainda tem mais coisa. Exatamente. Mas tem bastante coisa pra gente ver ainda e tem pouco tempo. Então, vamos lá. Vamos ver se funcionou, né? Então agora ele corre pra cá e pro outro lado também. Legal. Então ele responde bem aos comandos. Isso. E então a gente está seguindo já alguns fundamentos da animação. Esse código, não vou falar que é simples, né? Para quem está vendo pela primeira vez pode ser um pouco complexo. Então a dica que eu dou para quem está vendo pela primeira vez e não entendeu muito bem reassista a transmissão, reassista a aula de hoje, tente fazer vocês mesmos, né? Porque às vezes fazendo a gente consegue entender melhor, tá? E se ainda assim tiver dúvida, tiver alguma dificuldade, comenta aqui, gente. Mesmo que depois que a live terminar, a gente depois pode dar uma olhada nos comentários e ajudar quem estiver precisando, tá? Então, tentem fazer isso na casa de vocês, no Godot de vocês. Se for Windows, Linux, não tem problema. Essa lógica é a mesma, tá? Pode continuar, Gabriel. A gente tem bastante tempo ainda, porque... Não, a gente tem pouco tempo. Eu ia fazer a animação de atacar, só que vai demorar um pouquinho. O que você acha? Eu não sei. É porque eu queria muito mostrar o nosso jogo, né? Você acha que vai demorar quanto tempo? Eu acho que uns 10 minutos. Vamos fazer o seguinte, faz tipo um pouquinho mais acelerado, sem explicar tanto, que aí quem estiver assistindo depois pode assistir numa velocidade menor, né? Depois assiste com mais calma. Mas então aqui embaixo... Tem alguma coisa muito diferente? Não, são pouquinhos. Tá, então vamos A gente já tem a animação criada, então... Tá, rapidinho, enquanto isso eu já aqui embaixo a gente vai criar outra condição para verificar o input do jogador que não seja de movimento, né? Então, eu vou criar aqui, se a gente vai usar de novo a classe input, e aí essa função com o nome meio gigante aqui, que é isActionJustPressed, que ela vai ver se uma ação foi pressionada. Então a gente aqui dentro dos parênteses, a gente coloca a ação, que seria UIAccept, que seria para aceitar.
e ela vai estar mapeada para o espaço e para o Enter. Então, quando o jogador apertar espaço ou Enter... O próprio Godot faz isso. Inclusive, você pode mapear mais teclas se você quiser nas configurações. Tá, mas se eu não quiser, se eu fizer por padrão, ele já vai aceitar o espaço e o Enter. Sim. Okay. E aí a gente vai rodar a animação. Animação.play, novamente, né? Atacando. E aí, se a gente rodar, César... Não tá funcionando, tá vendo? Ué. Por quê? Porque, peraí, isso aqui não deveria estar aqui. Deixa eu tentar de novo. Ó, tá vendo que ele começa, mas não finaliza a animação? Tá meio bugado. Por quê? A gente começa a atacar, mas no próximo quadro do jogo, aí ele chama de novo a animação de ficar parado. Entendi. Entendeu? Vai estar resetando. Então a gente tem que aqui, no iniciozinho, só fazer uma verificação para isso. E aí, basicamente, a gente vai fazer um seed novo, né? E a gente vai chamar animação.is_playing. Ele vai dizer pra gente se tem alguma animação tocando. E a gente vai usar um AND. Então ele vai fazer duas condições nessa mesma linha. Que vai ser se a animação está tocando. E aí, animação.animation, que é a animação que está tocando atualmente, for igual. Aí a gente usa de novo o operador de comparação, atacando. E aí, se isso for verdade, as duas, né? Se tiver alguma animação tocando e ela for a animação de ataque, a gente só vai retornar. Que é essa palavra aqui, return, né? E ele vai cancelar o resto do script para esse frame. Só essas linhas, então, já resolveriam o problema. Isso. E agora a gente consegue atacar com ele. Aí ele faz a animação completa e depois que ele volta para outra normal. Isso. Bem legal. Era isso, então? É só isso. Coisa? Que legal. Assim, eu gostei bastante. Obrigado pela aula. Então, reitero sobre aquilo, né? Repito sobre aquela questão da dificuldade. Se vocês têm dificuldade com código, façam com calma. Vocês podem estudar. Hoje em dia, com o auxílio da inteligência artificial, fica mais fácil de tentar acompanhar, entender cada comando, cada processo dentro desse motor do jogo, tá? E assim, tem muita coisa. Isso aqui foi... Essa coisa toda foi só um pouquinho sobre a animação para fazer 3 animações, né? Imagina quantas animações deve ter no jogo, tem bastante coisa. Sim. Então vamos fazer as coisas com calma, né? Estudando, entendendo de fato o que a gente está fazendo.